Glória a Deus. Quem é de paz, receba a paz do Senhor Jesus. Gente, que felicidade poder regressar a essa igreja que eu tenho um carinho muito especial. E eu posso dizer que faço parte da linda história que Deus tem escrito sobre essa igreja. E já fazem alguns aniversários que eu tenho. Já fazem alguns aniversários que eu tenho essa honra de poder entregar uma pequena parcela de participação na história dessa igreja, ministrando a palavra de Deus. E sempre que venho aqui eu me sinto muitíssimo honrado, me sinto muitíssimo feliz e realizado. E com isso eu faço questão de estender a minha dívida de gratidão ao pastor Elias, à pastora Meire, que sempre me recebem com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. E o sentimento do meu coração é que Deus continue preservando vocês com essa essência, com esse cuidado, com essa unção, para que isto que vocês estão vendo seja apenas o começo de algo ainda maior que Deus tem preparado para vocês. De perto ou de longe, eu vou estar torcendo, intercedendo, para que vá tudo bem com vocês. Vocês são alegres pelos pastores dessa casa? Então aplauda bem forte ao Senhor Jesus pela vida deles. Isso. Aí sim, hein? Glória a Deus. Pastor, deu uma emagrecida, não deu não, pastor? Estou achando você mais fitness, mais fino, né? Na foto aqui eu tô meio, você tá vendo, né? O rosto meio inchado aqui, né? Aqui foi uns McDonald's, algumas coisas. Gente, eu tenho uma pergunta, responda ela com sinceridade. Sinceridade. Nós já ouvimos bons louvores, fomos edificados até agora, mas eu tenho uma pergunta. Quem ainda está com o coração desejoso para ouvir a palavra do Senhor aqui nessa? Então faz o seguinte, procura o crente que está perto de você, que tem mais cara de empresário. Aquele que você olha e fala, não, esse aqui tem dinheiro que eu sei. Deus acabou de me revelar que a pessoa que está do seu lado está com tanto dinheiro que tem dinheiro escondido no travesseiro da cama dela. E Deus acabou de falar comigo que essa pessoa que está do seu lado está com tanto dinheiro que hoje ela veio bondosa. O lanche é por conta dela nessa noite aí, viu? Não, mas faz o seguinte, abre um sorriso para ele, para Deus já ir quebrando o coração, né? Que às vezes é meio difícil. Abre um sorriso, dá um elogio, fala assim, você está mais magro. Sempre funciona. Fala assim, você está fazendo o quê? Está correndo, está treinando, está tomando monjaro. Agora, para a gente começar essa pregação lá no terceiro andar, se vocês não deram glória a Deus agora, gente. Para a gente começar essa pregação lá no terceiro andar, olha para essa pessoa aí com cara de rica que está perto de você e diga assim, ó, o desafio de hoje... Não, mas coloca cuscuz nesse negócio. Diga assim, o desafio de hoje é o seguinte, até o final do culto, quem der menos glória vai ter que pagar o lanche. Eu senti um glória de desespero aqui, ó, desse lado.
Pegue aí a sua Bíblia, por favor, pegue sua Bíblia. Que Deus abençoe minha amiga Débora, cantora, que eu estou tendo a alegria de rever. E na verdade a última vez que eu vi ela, não, na vigília também lá na igreja, ela foi lá, né? Senão eu ia falar que foi aqui mesmo, no ano passado, mas na vigília lá da igreja ela participou. Que Deus te abençoe, meu amigo, um prazer revê-la, viu? Eu não sabia que você tocava não, hein? Ou só está aí só para... Vai dar lugar... Toma. Procura aí 1 Samuel capítulo 17. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo de número 42. Primeira Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 42. Vamos lá? Ponha seus olhos na Bíblia e acompanhe esse texto com bastante atenção, tá bom? E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Só para a gente selar essa palavra com glória a Deus, versículo 47. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Queridos, vocês devem concordar comigo que a história e a vida de Davi é uma das histórias que mais nos inspira. Ora, como não admirar e respeitar a história de um pastor de ovelhas que se tornou rei? Se eu pudesse definir a vida de Davi com uma expressão, eu acho que a expressão que mais definiria Davi seria essa: Davi tinha unção nos dedos. Davi tinha unção nos dedos, porque com os dedos, na sua infância, ele segurava o cajado e se tornou um pastor de excelência. Quando cresceu, com seus dedos segurou a espada e se tornou o maior guerreiro da história de Israel. Com esses mesmos dedos, depois ele segurou o cetro e se tornou o maior rei da história dos judeus. E com esses mesmos dedos ele escreveu 73 poderosos salmos.
E com esses dedos, ele tocava a harpa. E quando tocava, até demônio fugia. E com esses dedos, Deus mudou a sua história. Porque ele segurou uma funda com as mãos. E quando arremessou a pedra, o gigante Golias caiu por terra. Davi tinha unção nos dedos. Mas existe uma outra expressão. Essa não foi dada por homens, mas é um testemunho do próprio Deus. E o que é que Deus disse a respeito de Davi? Achei um homem segundo o meu coração. Davi foi um achado. Não se encontra Davis em todas as esquinas. Davi foi esquecido pela terra, mas foi um achado dos céus. Só que tem um detalhe: Davi só foi achado porque Saul se perdeu. Isso é importante. Davi só foi achado porque Saul se perdeu. Caso você não saiba, Saul foi o rei que antecedeu Davi. Antecedeu. E eles eram completamente diferentes. Não é por acaso que muitos dizem que Saul foi uma escolha dos homens. Já Davi foi uma escolha do próprio Deus. Porque eles eram completamente diferentes. Vou te dar um exemplo. 1 Samuel capítulo 9 descreve Saul como o homem mais alto de Israel, ao ponto do segundo mais alto bater somente nos seus ombros. E Davi? Davi era um toco de amarrar jegue. Outra coisa, a Bíblia chama Saul de a família de Saul de rica e influente. E a de Davi? Pequena e pobre. Se você abrisse a geladeira de Davi, era igual o livro de Gênesis: água e luz. Outra coisa, a Bíblia chama Saul de o homem mais belo de Israel. Ele era a mistura de Schwarzenegger com Tom Cruise. E Davi? Não, Davi não era feio. Davi era diferente. Você já viu um judeu ruivo? Não faz parte da genética, da cultura, nem da geografia. Então, no mínimo, Davi era visto como estranho. Mas posso falar uma coisa? A maior diferença entre Davi e Saul não estava na beleza, não estava na altura, e também não estava no dinheiro. A maior diferença entre Davi e Saul estava naquilo que eles carregavam. Porque enquanto Saul estava endemoniado no trono, Davi era cheio do Espírito Santo no pasto. Enquanto Saul usava uma coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. O capítulo de número 15 é o basta. Deus disse: eu não quero mais Saul no trono. Agora escuta, Deus rejeita Saul no capítulo 15, mas apresenta Davi para Israel no capítulo de número 16. E o capítulo 16 começa com uma bomba nas mãos. Deus falando com o seu profeta Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine em Israel? Sabe o que é curioso? Até quando terás dó de Saul? Sabe qual era o problema do profeta Samuel? Ele queria ser mais misericordioso do que Deus.
Então ele cometeu um erro. Qual? Ele queria cuidar de quem Deus queria tratar. Então Deus aparece e diz: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine em Israel? Aí vem a ordem: enche o teu vaso de azeite, enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um rei. Você conhece, não conhece? Samuel chegou lá, começa o desfile: Eliabe, Abinadab, Samá, Natanael, Radai, Ozem. Passaram-se quase todos os filhos de Jessé. Sabe o que é curioso? Quando veio o primeiro, que é Eliabe, ele era semelhante a Saul, porque ele era alto e bonito. Samuel olha e diz: está aqui, precisa nem vir os outros, está aqui o ungido do Senhor. Posso falar uma verdade? Até os profetas erram, mas Deus não erra o coração que Ele escolheu para ungir. Deus entra na história e corrige o profeta. Samuel, eu não vejo como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração. Não é esse. Passou outro, não é esse. Veio outro, não é esse. Quando passaram-se quase todos, vem uma pergunta clássica. Samuel pergunta: acabaram-se os seus filhos? Eu acho que Jessé fica constrangido, fica meio, ainda falta o menor. Só que o nome dele não está na lista, porque eu achava improvável que ele seria escolhido. Mal Jessé sabia que Deus tem um propósito com os improváveis. Manda-o chamar, porque nós não se assentaremos à mesa sem que Davi entre dentro desta casa. Posso falar uma verdade? Quando todos se esquecerem do seu nome, o próprio Deus se encarregará de lembrá-los. Agora tem algo especial aqui, tem uma pérola. Samuel disse: manda-o chamar. Aonde é que Davi estava? No pasto. Aonde é que Samuel estava? Dentro da casa de Davi. Manda-o chamar. Samuel não vai até o pasto, é Davi que vem para dentro de casa. Era o céu dizendo: aquilo que eu vou fazer na sua vida não vai começar do lado de fora. Eu gosto quem pega de primeira as coisas, né? Aquilo que eu vou fazer na sua história não vai começar do lado de fora, mas vai começar do lado de dentro, no meio da sua família. Deus unge Davi no meio dos seus irmãos. Só que tem um detalhe: Davi é ungido no capítulo 16. Só que Deus apresenta ele para Israel no capítulo 17. E como é que Deus apresenta Davi? Através de uma guerra. Eu vou repetir: Davi é ungido no capítulo 16, mas só fica conhecido no capítulo 17. Como? Através de uma guerra. Até porque não existe melhor forma de Deus apresentar alguém a não ser através das batalhas da vida. Porque a guerra desmascara os covardes, mas aponta os heróis. E você conhece, de um lado estava Israel, do outro lado estavam os filisteus, no meio deles um vale que era o campo de batalha.
do meio dos filisteus, algo inusitado apareceu. Um gigante, 3 metros de altura, guerreiro desde a sua mocidade, e desafia as companhias de Israel, dizendo: não tem nenhum homem do lado de vocês? Para que derramamento de sangue? Chama alguém para duelar comigo. Se eu perder, nós serviremos vocês, mas se ele perder, vocês servirão a nós. As palavras de Golias estremeceu Israel, e durante 40 dias não teve um homem sequer para aceitar o desafio. Mas posso falar? Quando os homens não querem fazer, Deus levanta os meninos. A voz de Golias proliferou até Davi chegar no campo de batalha. Só que agora eu preciso que você fique em espírito, porque você precisa pegar algumas lições que vai ser colocada aqui agora. Se você conhece 1 Samuel 17, você vai saber que Davi não estava no campo de batalha para batalhar. Davi não apareceu na guerra para guerrear. Então o que é que Davi estava fazendo ali? Ele foi, amando do seu pai, levar comida, levar pão, levar marmita para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Vou repetir porque é importante. Davi estava ali porque o seu pai mandou ele levar pão, levar marmita para os seus irmãos que estavam no campo de batalha. Só que aqui eu aprendo pelo menos 3 lições preciosas. Primeiro, Davi leva marmita para os irmãos. Isso é poderoso, porque não é todo mundo que levaria marmita para os irmãos, sabendo que já carrega uma unção de rei. Eu vou repetir. Não é todo mundo que levaria pão para os irmãos, sabendo que já carrega uma unção real. Só que isso daqui não diminui Davi, o enobrece, porque Davi entendeu que no reino de Deus, aquele que serve é maior do que aquele que está sentado na mesa. Ou eu vi uns glória a Deus ali. Posso liberar uma lição? Valorize as pequenas tarefas, porque serão através delas que Deus abrirá portas extraordinárias para você passar. Eita, isso daqui é maravilhoso. Sabe por quê? Davi foi como entregador de marmitas. Se você não der o primeiro glória agora, Davi foi como entregador do iFood, mas voltou com a cabeça do gigante Levante a mão assim, levante a mão. Valorize o seu pequeno salário, valorize a sua pequena igreja, valorize essa pequena porta, porque foi Jesus quem disse: quem é fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Oh, glória a Deus. Já pode dar glória a Deus. Aprenda a ver Deus nas pequenas coisas. Posso falar uma verdade? Um dia você orou pelo pouco que tem hoje, e na época você não tinha nada. Então saiba, o pouco também já foi um sonho. Eu vou pular. Segundo, Davi leva pão para os irmãos. Só que quando ele ouve a voz de Golias, ele desce no ribeiro e pega 5. Ele leva pão para os irmãos, mas quando vê o gigante pega 5. Ele leva pão para os irmãos e pedra para o gigante. Sabe qual é o problema? Hoje nós estamos atacando pedra nos irmãos e dando pão para o inimigo.
eu vou te dar o remédio. Irmão, você não apedreja, e gigante você não alimenta. O remédio é esse: irmão, você cuida, e o gigante vai cair na pedrada. Não, eu vou te dar o terceiro, se você não pegar. Terceiro, Davi leva pão para os irmãos. Mas você não se lembra? Os irmãos de Davi o apedrejaram. Os irmãos de Davi o feriram. Os irmãos de Davi o abandonaram. Mas mesmo assim Davi os alimenta. Porque cada um oferece. Não, eu vou falar de novo. Os irmãos de Davi o feriram, o humilharam, o abandonaram. Mas mesmo assim Davi cuida deles. Porque cada um oferece aquilo que tem. Recebe essa palavra. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Eu vou continuar. Porque o modo que você reage com aquilo que fazem contra a sua vida revelará o nível de maturidade e de cura que você possui. Só que eu vou profetizar para quem vem adorar. Você pode ser ferido, machucado, abandonado, esquecido, apedrejado, mas você não levará veneno. Você vai levar pão, 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 pão. É a primeira vez que eu vou pedir, é a primeira vez. Olha para quem está perto de você e diga assim, ó: o veneno dos outros não vai mudar a essência do teu coração. Eita, oh glória a Deus. Eu vou profetizar: quem nasceu para trair vai trair, quem nasceu para machucar vai machucar, quem nasceu para abandonar vai abandonar, mas quem nasceu para cuidar vai cuidar, quem nasceu para ser de cima vai. Davi desce no ribeiro e pega 5. Gente, se vocês pegarem, ele desce no ribeiro e pega 5 pedras. Depois ele desce no vale para enfrentar o gigante. Ele desce no ribeiro, depois ele desce no vale. E eu tenho um recado: quem desce diante de Deus sempre subirá diante dos homens. Mas o detalhe está aqui, pastor. O detalhe está aqui. Davi desce no ribeiro, ou seja, no lugar mais baixo, ele era o mais forte. Só que tem um detalhe: passaram-se anos, Davi vira rei. E da varanda do palácio, o lugar mais alto de Israel, ele vê uma mulher, deseja, cai em adultério. No lugar mais alto ele era o mais fraco, mas no lugar mais baixo Davi era o mais forte. Eu vou falar de novo. No lugar mais baixo Davi era o mais forte, e no lugar mais alto Davi era o mais fraco. Sabe por quê? Porque a sua posição não define quem você é. Peraí, posso falar? Tem muita gente que está por cima.
mas não tem graça, não tem presença, já está caído há muito tempo e vive de aparência. Só que tem outros que estão lá embaixo, ninguém conhece, ninguém quer tirar foto, ninguém quer andar com ele, mas tem unção de Deus para matar urso, matar leão, matar gigante. É por isso que eu digo a você: não se iluda com quem está em cima, e não menospreze quem está embaixo. Deus não vê posição, Deus vê posicionamento. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Davi desce no ribeiro e pega as pedras, coloca na funda e vai se aproximando. É agora, é agora. Quando o gigante Golias vê Davi, o menospreza. Eu sou por acaso algum cão para você vir a mim com um pedaço de pau na mão? Não era um pedaço de pau, era um cajado de pastor. E a Bíblia diz que Golias disse: se tu vier, eu vou pegar o teu corpo, a tua carne, vou dar as aves do céu e as bestas feras da terra, você vai morrer hoje. Sabe o que Deus falou comigo? Se for guardar alguma coisa, guarda essa: antes do inimigo tentar destruir a sua vida, ele vai tentar destruir o seu psicológico. Eu vou falar só para os irmãos desse lado aqui, ó. Antes do inimigo tentar destruir você, ele vai tentar destruir a sua mente. Porque eu não sei se você sabe, a batalha da vida você vence na mente. Quem perde na mente, perde na vida. Porque o tipo de alimento que a sua mente recebe determinará que tipo de pessoa você será. É por isso que eu profetizo debaixo de autoridade: a nossa mente não será depósito de lixo, que vai guardar mágoa, sofrimento, pecado, ou qualquer outra coisa que nos afaste do céu. Eu profetizo: a tua mente vai ter o capacete da salvação. Vocês estão preparados para dar o maior glória dessa noite? Se você pegar, Davi enfrentou Golias no capítulo 17, mas ele foi ungido no capítulo 16. Se você pegar, ele enfrentou no 17, mas foi ungido no 16. E eu te pergunto, a unção que foi derramada, o óleo, o azeite, cai aonde? É nos pés, é? É onde? É nas mãos? É no corpo? Aonde é que derrama? Era o céu dizendo: Golias, você chegou atrasado, eu já ungi a mente do meu servo. Telebacanachoramaia. Coloca a mão na sua cabeça, coloca a mão na sua cabeça. Eu profetizo: o segundo semestre de 2025 será de mentes blindadas. Recebe proteção agora. Quem pode adorar o Espírito Santo de Deus? Aqui, ó. Olha quem tem a mente blindada. Eu vou falar. Hoje nós vivemos
em uma sociedade livre de pessoas presas. Porque a prisão não é física, são cárceres emocionais. É por isso que tem gente que dorme cansado e acorda cansado. Porque o corpo dormiu, mas a mente continuou guerreando. Oh, só que Deus me trouxe aqui para dizer: haverá paz. Alamaia. Você vai viver um tempo onde o seu corpo vai estar guerreando, mas a sua mente vai estar tranquila. Porque você não vai estar aqui. Você vai viver o Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. Olha quem tem a mente blindada. Eu sou por acaso algum cão? Olha quem tem a mente blindada. Você vem a mim com espada. Você vem a mim com escudo. Você vem a mim com lança. Mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu acho que você não entendeu. Você se torna invencível quando Deus luta com você. Você não sabe? Quem tem a presença de Deus vence guerras invencíveis. Mas quem não tem a presença de Deus perde guerras imperdíveis. É por isso que Deus me trouxe aqui para dizer: me dá a sua fraqueza, que eu revelo a minha força. Eita, ei, segura na mão de quem está perto de você com carinho, com respeito, por favor. Com respeito e carinho. Olha para ele e diga assim, ó: quem perde dinheiro perde pouco. Fala, quem perde amigo perde muito. Fala, quem perde família perde muito mais. Agora olha para ele e diga: mas quem perde a presença, repete, mas quem perde a presença perde tudo. Eu vou dar 1 minuto para você subir o nível dessa adoração aqui agora. Eu navegarei. Feche os seus olhos e chama a presença do Espírito Santo agora, e chama. Aumenta o volume dessa adoração, aumenta! Eita, eu estou vendo lágrimas ali. Eu estou vendo obreiro dando lugar ali. Eu estou vendo mãos levantadas aqui, mãos levantadas ali, mão levantada de adolescente ali. O Espírito Santo está passando aqui dizendo: hoje eu piso nessa guerra. Oh, aleluia! Meu Deus, que graça eu estou sentindo aqui. Oh, será que é só eu que estou sentindo essa presença? Aumenta o volume dessa adoração, aumenta. Quantos glórias você trouxe para Deus hoje aqui?
Hoje Deus entra nessa guerra. Meu Deus. Davi começa a girar a funda. E cada glória que você dá um giro nessa funda, hein? Olha para cá, olha para cá. Você consegue colocar um texto para mim aqui? Ó, Davi estava com uma funda nas mãos, correto? Repita comigo, funda. Não, mais forte, funda. Não se esqueça, Davi estava com uma funda. Agora olha para cá, olha para cá. Tem gente que acha que a funda que Davi usou era alguma arma de improvisação. Tipo assim, como Davi não sabia mexer na espada, ele pegou um estilingue. Não. A funda era uma arma poderosa de guerra. Agora tem um mistério aqui. Eu não sei se você sabe, mas Saul, o rei, ele era de uma tribo chamada tribo de Benjamim. E essa tribo de Benjamim era uma tribo de guerreiros. E por esse motivo que Saul foi escolhido para reinar. Porque ele veio de uma tribo de guerreiros, ele era o homem mais alto de Israel, ou seja, ele também era um guerreiro. Só que tem um detalhe aqui, ó. Coloca para mim, por favor. Ai, se vocês pegarem isso aqui. Isso aqui não é para qualquer cabeça, hein? Olha para cá, coloca para mim Juízes capítulo 20, versículo 16. Olha o que a Bíblia fala sobre a tribo de Benjamim. E detalhe, eu não vou ler Apocalipse, não é Novo Testamento. Eu estou lendo Juízes que vem antes de 1 Samuel. Ou seja, está aqui, viu? É a mesma época. Olha para cá. Juízes capítulo 20, versículo 16. Meu Deus! Olha para cá. Vocês vão pegar ou não vão? Entre todo este povo. Que povo? A tribo de Benjamim. Pastor, se tu não der pelo menos uma estrelinha agora. Havia 700 homens escolhidos, canhotos, cada um dos quais podia, com a funda, atirar uma pedra a um fio de cabelo sem errar. Que tribo fazia isso aqui? Que tribo? Agora coloca para mim 1 Crônicas 12:2. Meu irmão, não demora não. 1 Crônicas 12:2. 12:2. Ai. Eu vou aí, hein, varão. Eu não sei. Olha que poderoso isso aqui, meu querido. Você está ligado comigo? Oxe, é igualzinho o Jefferson L. Trouxeram o Jefferson L para tocar aqui. Ó, varão, pelo amor de Deus, coloca isso aí, varão. Em nome, cadê ele? Cadê, varão? Pelo amor de Deus. Se você não colocar, eu vou ler para você. Eu vou ler. Eles acreditam em mim, a igreja acredita em mim. 1 Crônicas 12:2. Escuta. Tanto com a mão direita como com a esquerda utilizavam arco e flecha e a funda para tirar pedras, e pertenciam à tribo de Benjamim e eram irmãos de Saul. Vocês ouviram o que eu acabei de ler aqui? Com a mão direita e com a mão esquerda eles não erravam, flecha e funda, e eram irmãos de quem? Eram irmãos de quem? É agora. Eu acabei de ler que a tribo de Benjamim era especialista com a funda. Depois eu li que os irmãos de Saul não erravam com a mão direita e nem com a esquerda, flecha e funda. E Saul foi escolhido porque era um grande guerreiro da tribo de Benjamim. Eu te pergunto, se Saul era um grande guerreiro, seus irmãos usavam a funda, e a tribo sabia usar funda como ninguém, eu te pergunto, quem era o homem mais capaz
para derrubar o gigante com uma funda nas mãos. Quem? Então por que foi Davi? Porque Deus não conta com os capacitados. Deus conta com os corajosos. Eu vou melhorar. Deus não conta com os capacitados. Deus conta com os disponíveis. Deus não quer saber se você tem capacidade. Deus não quer saber se você tem dinheiro. Deus não quer saber se você tem anel. Deus quer saber se você tem coragem para dizer: eu não vou recuar. Aprenda uma coisa. Eu li um livro de um homem chamado Myles Munroe. Guarda no teu coração o que eu vou te falar aqui agora. E ele disse nesse livro assim, ó: sabe qual é o lugar mais rico da terra? Não é Dubai que tem petróleo. O lugar mais rico da terra não é a África que tem diamante. Não é os Estados Unidos que tem dólares. E também não é a Rússia que tem o gás. Sabe qual é o lugar mais rico da terra? O cemitério. Porque no cemitério estão enterrados doutores que nunca pegaram seus diplomas, escritores que nunca escreveram nenhum livro, pastores que nunca pastorearam. Lá no cemitério estão empresários que nunca abriram suas empresas, empreendedores que nunca tiveram as suas empresas. Por quê? Não é porque não tinham capacidade, é porque eles não tiveram coragem. E eles preferiram ir para o túmulo com os seus talentos, com os seus projetos, com os seus dons. Só que, e Deus me trouxe aqui para dizer: ou você vai viver para sobreviver, ou vai viver para realizar os sonhos que Deus colocou no teu coração. Não adianta chegar no final do ano e reclamar de A, B ou C pelas suas mazelas. Hoje Deus te diz: se você tiver coragem de enfrentar esse gigante, eu entro na guerra com você. Fala para quem está perto de você: ou você perde o medo, ou você perde a oportunidade. Eu quero ouvir o barulho de... Meu Deus. Não. Ou você perde o medo, ou você perde a oportunidade. A maioria das pessoas que se sentem derrotadas não são derrotadas, são desistentes. Aleluia. Se ninguém quer fazer, você vai fazer. Mas aqui nesse bairro ninguém consegue romper. Aqui nesse bairro ninguém consegue prosperar. Se ninguém conseguiu, você vai conseguir. Você vai romper. Mas na minha família ninguém fez faculdade. Não importa, você vai fazer. Você vai vencer. O gigante caiu. Davi correu, cortou a sua cabeça. Espada do gigante numa mão, a cabeça do gigante na outra. E Israel, na verdade, o mundo se aterrorizou com o fato: quando Deus quer, menino derruba gigantes, o fraco vence o forte, e os que não são vence aqueles que pensam que são.
Agora olha bem para cá. Davi se torna o homem mais famoso de Israel. Depois disso, ele vira capitão do exército. Depois de virar capitão, ele começa a vencer todas as guerras. Todo mundo amava Davi. Eu já estou me aproximando do final. Todos amavam Davi, inclusive o rei Saul. Mas sabe quando azedou, pastora Meire? Sabe quando que azedou, pastor Elias? Foi quando as mulheres resolveram fazer um corinho de fogo. Eu acho que uma olhou e falou: olha que letra poderosa essa aqui. Escreve aí, o rei vai amar. Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. Quando as mulheres começaram a cantar, Saul ouviu, endemoniou na hora, irmão. O homem endemoniou na hora, endemoniou. E Davi se tornou de homem amado ao homem mais procurado de Israel. Sabe quantas vezes Saul tentou matar Davi? 21 vezes. 21 atentados de morte. Mas sabe como é o nome disso aqui? Sabe como é o nome? Inveja. Vocês não vão se esquecer do que eu vou falar? Inveja não é doença, é desvio de caráter. Não, peraí, se vocês não pegar. Eu fiquei pensando, como que é que um rei inveja um servo? Como que um rei inveja um servo? Porque o rei era Saul, Davi era servo. Como um rei inveja um servo? Só tem uma explicação. É que às vezes a felicidade atrai mais inveja do que a riqueza. Eu vou melhorar. Tem gente que não inveja o que você tem. Tem gente que inveja o que você é. Não, você está preparado? Só que a inveja é a arma dos incompetentes. Porque o invejoso pensa assim: se eu não consigo criar o céu que eu quero, eu vou lutar para criar o inferno na vida dos outros. Mas é agora, no meio de uma perseguição implacável, aonde Saul tentou matar Davi 21 vezes, no meio dessa perseguição, Davi escreve o Salmo de número 4: em paz me deito, e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Levante a mão para o céu, levante a mão. Eu profetizo, nenhuma seta de invejoso vai tirar uma noite de sono sua, porque aquele que te guarda não dorme. Segura não. Ó, Saul tentou matar Davi quantas vezes? 21 tentativas. Mas sabe o que é curioso? Davi não morreu. Agora eu vou te perguntar, qual que era a tribo de Saul mesmo? Ah, gente, se vocês não der pelo menos um mortal agora. Se eu não ver gente subir nessa coluna aqui. Qual que era a tribo de Saul? Segundo Gênesis 49, quando Jacó abençoou seus filhos, olhem, a bênção que Jacó dava a um filho, depois viraria decreto. E sabe o que Jacó disse que Benjamim seria? Gênesis 49, Benjamim será como lobo. Deixa eu ver se vocês ouviram. Benjamim será como? Será como? Eu não estou dizendo que todo mundo da tribo de Benjamim era lobo. Só que Saul agiu como um verdadeiro lobo.
porque ele nunca enfrentou Davi pela frente, mas sempre pelas sombras, sempre na espreita, sempre por detrás, como um verdadeiro lobo. É agora. Mas sabe por que o lobo tentou matar Davi 21 vezes e não teve êxito? Porque a tribo de Davi também tinha um símbolo. E qual era o símbolo estampado na bandeira de Judá? Ai. Só que não era qualquer leão. Apocalipse mostra qual era o leão. Eis aí a raiz de Jessé, o leão da tribo de Judá. Olha para pelo menos 3 pessoas e diga: se os lobos te cercarem, o leão da tribo de Judá vai te defender. Meu Deus, olha ali, pessoas acreditando nisso, recebendo isso. Eu vou profetizar para quem sabe da glória: aquele que te guarda é maior do que aquele que te ataca, diz o Senhor. Quem pode adorar?